Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto é total, felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo, mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores. Mais um vídeo a respeito da retenção seminal. A retenção seminal ela vai te transformar em um super-homem, uma pessoa extremamente diferenciada das demais. Não por uma questão egóica, mas por uma questão natural. Você vai ter muito mais nutrientes dentro de você, você vai ter muito mais energia sexual, você vai ter muito mais criatividade, você vai ter muito mais saúde do que as demais pessoas. Naturalmente você vai se destacar entre elas. Não que esse seja o objetivo principal dessa jornada, mas é algo natural que vai ocorrer na sua vida. Isso ocorre na vida de todas as pessoas que praticam a retenção seminal. Existem diversos famosos que saíram da mediocridade e entraram em destaque na medida em que começaram a se abster do sexo, cultivar a sua energia sexual, praticar a castidade, se distanciar e fugir da fornicação e do desperdício seminal constante. Então, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de alguns famosos, algumas pessoas destacadas desse mundo que praticavam a retenção seminal e conseguiram conquistar diversos objetivos, se tornando uma pessoa extremamente destacada na área em que ela atuava. Como, por exemplo, Nikola Tesla. Nikola Tesla foi o pai da eletricidade. Ele praticava a retenção seminal. Ele não se envolvia com mulheres. Ele dedicava toda a sua energia, toda a sua vida, toda a sua criatividade, a sua energia sexual para desenvolver instrumentos, equipamentos, dispositivos que pudessem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele se encheu de luz interna e com essa luz interna ele buscou criar luz externa, eletricidade. Entendeu? Ele foi apenas um de vários outros cientistas, um de vários outros praticantes da retenção seminal que trouxeram diversas melhorias e alcançaram o ápice da evolução enquanto estavam aqui na Terra. Outro cara extremamente destacado e que praticava não necessariamente a retenção seminal, mas também o sexo tântrico foi o Steve Jobs, o carinha lá da Apple, construtora de celulares. Diversas entrevistas ele falava que ele não desperdiçava o sêmen, ele realizava o sexo tântrico eventualmente, porque ele não praticava a relação sexual o tempo todo, mas quando praticava eventualmente ele realizava o tantra. Ele não desperdiçava o sêmen, ele não chegava ao clímax, ao orgasmo, à ejaculação, porque ele sabia, ele tinha conhecimento dessa prática. É uma prática de certa forma oculta, omitida das demais pessoas, e ele tinha noção dos benefícios que surgem na vida da pessoa quando ela começa a preservar a sua semente, cultivar a sua energia sexual. Imagine você pegar toda essa tua vontade de ter relações sexuais e utilizá-la como combustível para se desenvolver na vida. Não tem como, mano, você vai se tornar um gênio. Você vai se tornar uma pessoa destacada no que quer que você opte na sua vida. A área que você quiser, se você direcionar toda a sua energia, você vai se tornar extremamente desenvolvido nessa área. Outro cara extremamente destacado que praticava a retenção seminal foi o Mike Tyson. O Mike Tyson passou mais ou menos 5 anos em retenção seminal, enquanto ele era treinado por Cus D'Amato. Cus D'Amato não deixava ele ficar se envolvendo com mulheres constantemente. Ele vivia direcionando toda a sua energia para o boxe. E olha que interessante, durante esses 5 anos em que ele se absteve do derramamento seminal, ele ficou invicto todo esse período. Ele passou 5 anos sem perder uma luta sequer. Era um cara extremamente diferenciado. E olha que interessante, no dia que ele decidiu ir para um determinado bordel, sei lá o que era, numa festa, uma boate, e se envolveu com mulheres lá, desperdiçando a sua energia pouco tempo antes de realizar uma luta, o que foi que ocorreu nessa luta? Ele perdeu. Coincidência? Eu acho que não. Apenas sincronicidades. A pessoa, quando começa a desperdiçar a semente, ela perde força física, ela perde agilidade, raciocínio, destreza, precisão, força mental, força emocional.
E ele mesmo falava que ele vencia os oponentes antes mesmo de entrar no ringue. Ele tinha tanta energia, tanta autoconfiança, tanta energia sexual, que os caras tremiam na base, os caras já entravam derrotados no ringue. A aura que ele tinha, o campo eletromagnético do Mike Tyson já deixava todo mundo com medo. O pessoal ficava desestabilizado quando ia lutar com ele. Aí já entrava no ringue sabendo que ia perder. E Mike Tyson já entrava no ringue sabendo que ia ganhar, porque ele já tinha vencido, energeticamente falando. Antes da luta ele já tinha vencido, mano. Porque tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. Você só precisa cultivar sua energia e direcioná-la para alguma área da vida que você vai se tornar destacado, mano. Outro cara extremamente diferenciado e que praticava a castidade foi um jogador da NBA chamado AC Green. Ele passou 16 anos da vida dele em celibato total, castidade total. E esses 16 anos ele já era um homem destacado, ele já jogava na NBA. Agora imagine um cara ser extremamente diferenciado, extremamente reconhecido, extremamente rico, saudável, e mesmo assim ele tinha autocontrole, força e motivação para se manter em castidade. Todos os holofotes eram voltados a ele e mesmo assim ele controlava a sua energia sexual, porque ele sabia, mano. Quando você sente a presença do Espírito Santo e segue a vontade dele, segue a vontade da tua consciência, você começa a cultivar essa tua energia interna e você começa a receber os presentes do divino. Autoconfiança, corpo rejuvenescido, saúde física, saúde articular. E por que eu estou falando desse AC Green, esse jogador da NBA? Veja bem, olha que interessante. AC Green, ele foi conhecido na NBA como o Homem de Ferro. Isso mesmo, por quê? Porque ele passou não só 16 anos em celibato total, restrito, como ele também, durante esses 16 anos, ele não teve uma única lesão. Ele simplesmente conseguiu ficar 1.193 jogos sem se machucar. Ele jogou durante 1.193 jogos consecutivamente, mano. Me diz que outro jogador conseguiu fazer isso? Principalmente nos dias atuais. A maioria dos jogadores da NBA atualmente, eles se machucam, eles não conseguem ficar um ano sem se lesionar. Mas AC Green, utilizando o seu poder virgem, o poder da castidade, ele não se machucou um único jogo. Imagine o cara jogando em alto nível, nível profissional, durante 15, 16 anos e não se machucar, mano. 1.193 jogos. Ele ficou de 1986 até 2001 jogando sem se machucar, sem sofrer nenhuma lesão. Inclusive ele foi campeão 3 vezes da NBA pelo time do Lakers. Tem diversos documentários falando a respeito, que ele conta a respeito da sua jornada de celibato. Inclusive ele é um rapaz cristão que desenvolveu diversas ONGs e escolas para ensinar as crianças a respeito do poder da castidade, o poder da dessexualização mental, o poder do distanciamento da pornografia, da sexualização, da luxúria. Se você pesquisar na internet, tem diversas propagandas, diversos assuntos e informações a respeito da história de AC Green. Imagina, mano, o cara ficar 16 anos jogando na NBA e não se machucar uma única vez. 1.193 jogos consecutivos, mano, jogando em alto nível. E sendo totalmente destacado no que fazia. Se você observar nas entrevistas que ele realiza, você percebe a energia diferente que ele tem. O contato visual, a voz, a profundidade, a gravidade que ele exalava. O campo eletromagnético que ele tinha, no momento que ele chegava e começava a falar. O cara era extremamente destacado, porque ele tinha noção do poder da retenção seminal, o poder da castidade. E não só ele, mas diversos mestres, diversos filósofos, diversos cientistas, pintores. Todos esses pintores, essas pessoas que trabalhavam e conheciam a prática da castidade, do direcionamento energético, eles se tornaram destacados nesse mundo.
E olha o que é mais interessante também. Se você observar, todos esses trabalhos em que citei, tanto boxe, tanto NBA, jogo de basquete, quanto os cientistas, filósofos, todos eles precisam ter um alto nível de criatividade, um alto nível de sabedoria para conseguir se destacar em algo. Mas para que você tenha criatividade, você tem que ter energia sexual, porque energia sexual é a energia da criatividade. Por isso que eles se tornavam extremamente destacados, porque ele tinha um alto nível de criatividade. Para você lutar boxe, você tem que ter criatividade. Para você jogar basquete, você tem que ter nível de criatividade. Para ser um pintor, nem se fala. Para desenvolver uma criação, criar energia da atmosfera, inventar diversas máquinas, você tem que ter muita criatividade. Não tem como você criar essas coisas se você não tem energia interna. Não tem como você criar se você não cultiva a sua energia sexual. Se você está constantemente desperdiçando a sua energia, você não vai conseguir criar absolutamente nada. Como também não vai ter força de vontade para começar a criar. Porque tudo é energia sexual, mano. Quanto mais você cultiva essa energia e direciona ela para uma área que você gosta, que você ama, que você gosta de trabalhar, você vai se tornar destacado. Você vai ter criatividade. Você vai ter criatividade, mano. Você vai começar a receber insights.